Bom dia a todos, muita paz, muita luz, que a presença amiga de nosso divino companheiro possa permanecer entre nós e ser sentida em nossos corações. É com muita alegria que nós estamos aqui, né? A gente gosta sempre de dizer isso. Essa casa que nós sentimos como a nossa casa, na qual nós temos aqui os nossos primeiros professores, né? Na luta, eu falei para o seu Anésio agora de pouco, seu Anésio, qual que é o segredo aí, né? Porque parece que só a gente está ficando mais envelhecido, que o tempo está passando só para a gente. Eu não sei se a minha memória é afetiva, né? Porque eu olho para ele, para Dona Isaura, eu vejo os mesmos que eu via. E você sabe, seu Anésio, vou dar uma... Esse ano, fui logo no comecinho do ano fazer uma palestra lá no Obreiros, né? Aí eles estavam falando e tudo, e eu lembrei ali da biblioteca, né? Lembrei da Dona Isaura lá na biblioteca, né? A gente na Mocidade com o Alexandre. E aí eu fui fazer as contas. Esse ano são 30 anos. Mas parece que, gente, para mim, é a mesma coisa, Dona Isaura e o seu Anésio. Só do mesmo jeito. Né, o tio Hélio, lá. Eu falei, vocês precisam passar o segredo para a gente, não é? Vocês não acham? A gente precisa de um pouquinho desse segredo, porque eu vou falar, eu estou sentindo o tempo passar, viu, gente? Não é? Mas é muito bom estar aqui, é muito bom sentir sempre esse carinho, né, dessa família que nós temos como nossa família espiritual, do nosso coração, e que nós, sempre que entramos no portal, nos sentimos renovados, né? De fato, é esse portal. Então eu agradeço imensamente por estar aqui com todos vocês. Hoje, nós gostaríamos de refletir um pouco acerca do trabalho nosso nas atividades em que somos chamados especialmente ao serviço. E a mensagem aqui, lida pelas crianças, elas serviram aí de... Eu não tinha colocado ela aqui, depois eu vou até colocá-la aqui no meio depois do texto, né? Porque, de fato, é um grande complemento para o que nós gostaríamos de refletir um pouquinho com todos vocês. Porque todos nós hoje vemos a casa espírita, estamos aqui, buscamos o trabalho, recebemos os convites para as tarefas, recebemos os chamados para as nossas atividades, mas de que forma que isso está se operando? Não é? Qual é a produtividade, qual é o empenho que nós estamos colocando, não só na casa espírita, mas em todas as oportunidades que nós temos de trabalho no bem, de trabalho para o próximo, de trabalho para o próximo dentro da nossa casa, para o próximo nas nossas atividades profissionais, não é? No nosso dia a dia. E para isso, eu fui me socorrer de Jesus. Né? Dizem que tem tudo lá e de fato tem. Não é? No Evangelho, fui procurar, né? Fui pedir ajuda para o Cristo e encontrei uma parábola muito interessante. Que alguns podem conhecer, outros com certeza conhecem, e outros já ouviram,
E aí a gente quer refletir um pouquinho sobre ela. Essa parábola que está no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 20, versículos de 1 a 16. E ela está muito próxima do contexto do sermão profético. O sermão profético, que vai estar lá no capítulo 25, nós que gostamos, né? Hoje não está, parece que saiu de moda a transição planetária, essas coisas, já saiu de moda, né? Só se fala um pouquinho. Então, a gente quem gosta desse assunto, vai lá para o sermão profético. E essa parábola, ela está dentro desse contexto que vai se encerrar com o sermão profético, né? Que é a parábola dos trabalhadores da vinha. Capítulo 20, versículos de 1 a 16 do Evangelho de Mateus. Só tem no Evangelho de Mateus. Ela não tem em Lucas, não tem em Marcos, não tem em João. Ela vai estar lá só no Evangelho de Mateus. E ela, uma parte importante, ela antecede o último aviso de Jesus sobre a crucificação. Ele fala ela, em seguida, já dá o último alerta para os discípulos sobre a crucificação. E parece um pouco, se nós lermos ela como nós vamos ler aqui, que Jesus colocou uma fala um pouco injusta, não é? Porque, eu disse para vocês, faz 40 anos aí, 30 anos aí que nós chegamos para começar a aprender, não é? Nas tarefas, não é, Perla? Estamos ali, ó. O seu Anésio e Dona Isaura já estão ali na luta, ó. Tempão. Tio Hélio, Domingos. Claro, né? Foram chamados antes. E parece que é um pouco injusto. Mas vamos ver. Porque eu acredito que todos vocês compreendem que não existe injustiça na fala do Cristo. Não é? Pois bem, eu vou ler a parábola, porque ela é importante. Então ele começa assim: pois o reino dos céus é semelhante ao homem, senhor da casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, o reino dos céus é semelhante ao homem que saiu ao raiar do dia para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Depois de ajustar com os trabalhadores 1 denário, olha, ajustou, falou, o pagamento de vocês é, seu Anésio, 1 denário, Dona Isaura, 1 denário. Os enviou para a vinha. E tendo saído por volta da 3ª hora, viu outros que estavam de pé na praça, desocupados, e disse: ide vós também para a vinha, e o que for justo vos darei. Bom, para os primeiros já ficou certo, né? 1 denário ali, acabou. Já para esses daqui, que foram lá na 3ª hora, o que for justo, eu vou acertar com vocês. E eles foram. Novamente o senhor da vinha saiu, por volta da 6ª e da 9ª hora, e procedeu da mesma forma. Tendo saído, gente, esse homem estava precisando de trabalhador, porque ele saiu aí, né? Vocês viram o quanto que ele saiu. Tendo saído por volta da 1/10 hora, encontrou os outros que estavam de pé e diz a eles: por que ficastes de pé aqui o dia inteiro desocupados? E eles lhe dizem: porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: ide vós também para a vinha. Chegado ao fim da tarde, o senhor da vinha diz ao seu administrador: chama os trabalhadores
e paga-lhes o salário, começando dos últimos até os primeiros. Vindo os da 1/10 hora, que foram os últimos, receberam 1 denário. Cada um recebeu 1 denário. Vindo os primeiros, pensaram que iam receber mais. Opa, ele combinou com a gente 1. Os caras que chegaram na última hora já ganharam 1, nós vamos ganhar uma grana boa, não é? Todavia, também receberam 1 denário cada um. Ao receberem, murmuravam contra o senhor da casa, dizendo: estes últimos fizeram só 1 hora, e tu o fizestes igual a nós, que carregamos o peso do dia, o calor ardente. Em resposta, disse a um deles: companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o teu e vai-te. Quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Essa é a parábola. Parece, né, que o senhor da vinha ali foi injusto. Pô, os caras trabalharam só 1 hora, né? Tinha gente que estava trabalhando lá já faz tempo e ganharam a mesma coisa, né? Mas antes disso, vamos entender algumas coisas. Vocês viram essas coisas saiu na 1ª hora, saiu na 3ª hora, na 6ª hora, na 9ª hora e na 1/10 hora, né? Como é que funciona essa coisa das horas para o povo hebreu? O povo hebreu, ele divide o dia em 2 partes: a parte escura e a parte clara. A parte escura, ela é das 18 horas às 6 da manhã. E essa parte escura do dia, né, ela é dividida em 4 partes de 3 horas cada. Né? Das 18 às 6, dividido em 4. E a parte clara, que é essa parte aqui dos trabalhadores da vinha, ela é dividida em 12 partes de 1 hora cada. Então, começa das 6 da manhã e vai até às 6 da tarde, dividida em 12 partes. Então, o pessoal da última hora foi chamado para trabalhar 5 horas da tarde. É isso aí. 5 horas da tarde que eles foram para o... Né? O pessoal já estava deixando até o expediente já. Mas foram chamados para 5 horas. Compreendemos já a questão das horas. É importante, gente, porque senão a gente lê e vai passando. E lê o Evangelho sem compreender o contexto histórico é fatalmente depois mergulhar no erro de interpretação que nós temos visto, às vezes, por aí, muito equivocadas. Pois bem, definimos e compreendemos as horas, né? Como é que esse sistema de horas funciona? Vamos colocar outro ponto. Ponto interessante. Vocês podem ver que Jesus sempre vai comparando o reino dos céus a uma vinha. Não é? O reino dos céus. Então, a vinha, o reino dos céus e a vinha. Por quê uma vinha? A vinha é uma plantação. E toda plantação ela é um processo. Toda plantação ela exige um processo. Não dá para a gente simplesmente chegar, deixar a semente ali na terra e falar, cresça. Então, a plantação ela exige todo cultivo,
ela exige um processo e que demanda tempo. Né? Mas por que a vinha? Alguém aqui já plantou uva? Já? Já planta? É fácil? Não, né? Demora. Tem que escolher a uva certa. Tem uva que não adianta a gente plantar aqui que não vai dar, né? O tempo certo, o terreno certo. Não é? Então você tem que colocar ela. Tem uvas aí, tem vinhas que são exclusivas, né? Daquele ambiente, daquele clima. Hoje tem muita coisa que às vezes faz que o pessoal vai fazendo enxertia daqui, dali e tal. Enfim. Mas trabalhar uma vinha, fazer todo esse processo da escolha da uva que vai ser plantada, do solo, do cuidado, né, do manejo, do cuidado com as pragas, para que elas não tomem conta. Isso tudo é muito tempo. E Jesus está falando que o reino dos céus é igual a isso. É igual a uma plantação que precisa de cuidado. Então o reino dos céus é o quê? É o progresso espiritual de cada um de nós. É o processo individual que cada coração nós representa para Deus. Não é? A vinha, né? Quem que é a vinha dessa parábola? Vocês, nós, né? Nós somos a vinha. Essa é a vinha do Senhor. Nós somos esse terreno, esse processo. E vamos lembrar, olha só, Jesus com Hanã. O reino dos céus é obra divina no coração dos homens. Né? Lá no Evangelho de Lucas. Vão perguntar onde está o reino dos céus, se está aqui ou se está ali. Mas não, o reino dos céus está dentro de vós. Então o reino dos céus é semelhante à vinha. E a vinha somos nós. E se nós somos a vinha, o reino dos céus começa em nós. Olha aqui como a gente vai compreendendo o sentido da fala do Cristo. Aí, bom, já temos aí o que representa a vinha. Já sabemos as horas e já sabemos o que representa a vinha. E quem que é o dono da vinha? Quem que é o senhor da casa? Né? O pai da família. Quem que é o senhor da vinha? Se o reino dos céus, né? Se a vinha somos nós, quem que é o senhor disso tudo? Quem que é o dono disso tudo? Não é? Ninguém sabe? Deus. Aê, gente. Obrigado. É Deus, né? O dono da vinha é Deus, o Senhor da casa, o Pai da família universal, né? É Deus quem administra a vinha. Aliás, a mãe de André Luiz, lá no nosso lar, né, no capítulo 36, ela vai dizer o seguinte para André Luiz, ó, Deus também, meu filho, é o administrador vigilante e pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva o direito de entender-se com o trabalhador quanto ao verdadeiro proveito do tempo do serviço. Parece que ela está falando da parábola né, dos trabalhadores da vinha. Nosso lar, capítulo 36, a mãe do André Luiz falando para ele, filho, presta atenção, Deus é o administrador vigilante, e Ele é que vai acertar com o trabalhador em razão do proveito do tempo do serviço. Não é? Aliás, Paulo, lá na sua primeira epístola
aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que deu o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é Deus. Então, nesse processo nosso, das horas, o Senhor da vinha, no objetivo de que pudéssemos individualmente construir o reino de Deus, trabalhar na sua vinha, dentro de nós, convocou todos para o seu serviço. E ainda convoca, e ainda chama. A gente viu aqui, né? A gente viu aqui as crianças, né? Estão aqui já na evangelização, estão fazendo as leituras, estão aprendendo. O seu Anésio, profeticamente, né, já disse: olha, ó, os trabalhadores de manhã, os oradores. Não é? Por quê? Porque esse é um processo constante, é um trabalho incessante, não tem fim. Não tem como a gente achar que nós vamos fazer algo pronto, acabado e finalizado, não é? Para Deus. Meu pai trabalha como eu trabalho como meu pai trabalha. Falas de Jesus. Mas nós queremos o descanso semanal remunerado. Estou falando só em relação ao serviço no bem, gente. Não é? Nós queremos gozar as férias sem ter trabalhado muito. Toda hora estamos chegando para o administrador da vinha e falando: estou cansado. Pai, estou cansado. Né? O administrador, dá um tempo. Não aguento mais isso. Mas você começou a trabalhar agora. Você estava na praça até pouco tempo parado, sem fazer nada, né? Juntando ferrugem no teu coração, com a cabeça cheia de pensamento que só te tiravam a paz, só te colocavam em processo de ansiedade, só te posicionavam em disputas desnecessárias. Veja o quanto você já aprendeu. Olha quanta coisa, você já briga menos em casa, né? Tem mais paciência, não tem mais pensamento mais tanto ruim, consegue até alegrar alguém de vez em quando, ou às vezes consegue ouvir alguém que está precisando. O que você está reclamando? Calma, continua o trabalho. Essa é a vinha, você é minha vinha, né? Segue. A gente precisa construir esse projeto divino. E a gente sabe que esse projeto divino começou lá atrás. Peguem-o a caminho da luz. Não é? A gente vai entender como começou todo esse projeto divino, no qual Jesus é o governador espiritual. Então o Senhor da vinha está aí. Vamos para o trabalho. Vamos lá, vamos adiante. A gente precisa dar o crescimento. E aí entra a parte importante, o trabalho. Até agora, a gente só compreendeu do que Jesus estava falando. Não é? De quem que ele estava falando, do que ele estava falando, o que corresponde cada questão. Agora vem a parte do trabalho. Do trabalho com pagamento ou salário, que são coisas diferentes. Trabalho não é igual a pagamento, que não é igual a salário. Não é? Muita gente trabalha
e não tem pagamento. Muita gente recebe o pagamento, mas não trabalhou. Não é? Gustavo, você está falando de Brasília, para com isso. Não, gente, só pensamento de vocês. Não é? Não foi nada de mim. Não é? E tem o salário. Quem trabalha mais tempo, significa que fez mais? Falei para vocês, 30 anos, né? Comecei lá na mocidade. Fala aí, Perla. Não é? Veio. Muito não, né? Significa que a gente está trabalhando mais, gente? Que nada. Que nada. Eu chego aqui às 8 horas da manhã no portal. Abro a porta, sento, fico ali, parado. Um chega, vem pedir um auxílio para mim, eu falo, não, procura a dona Isaura. O outro chega, vai pedir uma ajuda para outra coisa. Não, procura o seu Onésio. O outro chega, precisa ajeitar ali. Fala com o tio Hélio, ele está forte, consegue carregar lá as coisas. Fala com o Luiz lá no fundo. Né? Fala com a Perla. E aí eu vou ficando. Aí deu 6 horas da tarde, terminou a reunião de desobsessão. Às 6 termina, né? É às 6 termina? De sábado? Estudo não tem mais o sábado. É que a gente terminava a desobsessão no sábado, né? Para terça. É que na minha época a gente terminava depois do trabalho às 6 horas da tarde. Estou contando como as horas aqui do senhor da vinha. Terminou a reunião. Nossa, estou tão cansado, gente. Não fiz nada. Só vim aqui, sentei, reclamei, joguei conversa fora. Quem me pediu ajuda, não é? Não adiantou. Ou não. Ou eu chego, venho para o trabalho, sou trabalhador do passe, Câmara de Passe. Vou lá, dou os passes, terminei. Graças a Deus, já cumpri meu bônus hora. Não é? Já consegui meu bônus horas. Vou lá na casa de fraternidade, fazer a sopa, tiro a foto, fazer o bem sem ver a quem, e publico na rede social ainda, né, que eu estou lá fazendo a sopa. Esse é o proveito do meu trabalho. Ganhei meu bônus horas. E há um conceito muito equivocado nosso sobre isso. Porque a gente acredita que representa isso. Eu vim na casa espírita, mexer um pouco no caldeirão, ficar 5 minutos na Câmara de Passe, estou garantindo bônus horas. Não está. Não está, gente. Não está mesmo. Está garantindo ali, né, no máximo 1 denário. No máximo. Não está garantindo. Aliás, quem explica isso sobre o bônus horas, sobre o trabalho, é a dona Laura. Lá para o André Luiz, no capítulo 22. Olha só o que ela vai dizer. Tudo, em relação a bônus horas, tudo é relativo. A remuneração, espiritualmente falando, será multiplicada segundo o sacrifício espiritual envolvido na ação. Para o plano espiritual superior, é medido o quanto de valores morais foi desprendido naquele trabalhador. Complicou, gente. Complicou. Vou ter que começar. Parece que nós voltamos todos agora para a praça,
estamos em pé, esperando ser chamado de novo. Né? Esperando o Senhor da vinha chamar de novo. Por quê? Porque o valor da minha hora de trabalho, do meu dia de trabalho, vai ser multiplicado segundo o sacrifício espiritual envolvendo a ação e os valores morais que eu dispendi naquele trabalho, naquele serviço. Vim aqui porque eu acredito que eu tenho obrigação. Não, eu tenho obrigação. Vou lá, cumpro minha obrigação. Não é? Acabou, gente. Tá bom, você fez uma coisa boa ali e tal. Vai receber aquilo ali, ó, aquele pontinho, 1 denário. Agora, o salário, né, de tudo isso só vai ser multiplicado de acordo com o valor espiritual que eu pus. E, lá no capítulo 36 do próprio Nosso Lar, a mãe do André Luiz ainda vai dar outra chamada nele. Porque ele estava interessado no bônus hora, vocês lembram, né? Ele estava interessado no quê? Ele falou assim, bom, para eu poder ver minha família, eu tenho que fazer um trabalho para ganhar, para ter e tal, aí eu vou conseguir. Por isso a dona Laura já deu aquela primeira chamada nele. A mãe dele então vem e fala assim, ó, o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Vamos voltar para a parábola? Ó, espera aí. Né? Todo mundo reclamou, e aí ele diz aqui o senhor da vinha, não ajustaste comigo um denário? Né? Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu, ou o teu olho é mau porque eu sou bom? O critério quanto ao valor da hora pertence a Deus. Todo o valor do tempo interessa à personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre nos círculos da vida. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e alegria aos que sabem renunciar. Então, se a gente, não é? A gente vai ter que ajustar esse salário diretamente com o administrador. E isso nos leva a uma outra pergunta. Ou a uma pergunta. Né? O que move o trabalhador? O que tem nos movimentado como trabalhadores aqui? Qual a utilidade que eu tenho dado para a tarefa que eu recebo na casa espírita? Qual que é a contribuição que eu tenho oferecido? Como é que eu estou empregando o meu tempo? Como é que eu estou empregando meus esforços? A gente já aprendeu as horas, a gente já aprendeu quem é a vinha, a gente já aprendeu quem que é o senhor da vinha, e a gente já aprendeu agora como é que esse pagamento é calculado. Não é? Agora vem a pergunta. Como é que eu estou fazendo tudo isso? E aí? De que jeito que eu estou sendo útil? O que está me movimentando ao trabalho? Né? É postar na rede social que eu fui lá, fiz uma sopa? O que está movimentando? É ganhar o bônus hora? Vim aqui para ganhar o bônus hora? Qual que é o interesse de cada um, de cada consciência? Ninguém precisa me responder aqui não, gente. É uma pergunta, né, retórica, e cada um fica com a resposta para si.
mas a gente tem que lembrar da passagem. Com o tempo em que eu sou chamado a servir, com o tempo que me é empregado, dado para o trabalho, qual está sendo o proveito que eu estou dando disso tudo? Fala aí, Vicente, como é que nós estamos? Não é? Qual que é? É duro, gente. Tem um caso do Chico, que ele conta que tinha uma senhora que chegava lá na casa da prece, e ela ia antes e limpava tudo o centro, porque as reuniões da noite, né? Tinha as reuniões da noite, da sexta-feira, então ela chegava antes, ela ia varrendo, ela ia organizando, e ela ia cantando, e ela ia vibrando, e ela ia orando, e enchendo e nutrindo de energia, né? Aquilo, ia arrumando os copinhos, colocava o livrinho, deixava com todo amor, né? E o Chico não podia fazer aquilo, né? Ele trabalhava e ele também depois tinha um trabalho mais longo, então ele chegava mais perto do final do dia, que já era para começar o trabalho. Então o Chico diz que em determinado momento, aquela casa da prece, quem já foi para lá sabe que é pequenininho, né? Acho que é metade disso aqui, né? O salão ali é metade dessa metade aqui, metade ainda, né? Mas aquilo ficava com 3.000 pessoas, 2.000 pessoas, gente saindo pelo ladrão. E o Chico, então, fazia as receitas sozinho na sala. Ele sai da salinha de receita, onde ele psicografava as receitas, vai para a mesa e senta. Sentou na mesa ali para começar a psicografia, viu Dr. Bezerra entrando, falou, bom, vai começar o trabalho. Colocou a mãozinha ali mãozinha ali na cabeça. E aí o Chico, então, fala que antes do Dr. Bezerra ir lá, ele foi lá e deu um beijo naquela senhorinha. Emmanuel entrando, ia lá e deu um beijo. E que todos os espíritos responsáveis por aquele trabalho daquela noite, antes de irem ao trabalho, iam e envolviam aquela senhorinha com as energias fluídicas deles. É isso. A qualidade da energia espiritual. Ninguém sabia dela. Ninguém nem sabe o nome dela. Todo mundo só sabia do Chico, né? Ou de um ou outro palestrante lá. Olhava para ela ali e ninguém via. E às vezes a gente quer estar em evidência. E às vezes a gente acredita que nós temos que realizar tarefas enormes. Não é? Quando a principal tarefa, muitas vezes, o principal trabalho da vinha que o Senhor nos convoca é o trabalho doméstico, é o trabalho em casa, é o cuidado com aquele coração, muitas vezes enfermo, que nós temos no nosso lar. É com um amigo em sofrimento. Aí, se eu consigo fazer isso, além disso, servir despropositadamente, né? Sem qualquer interesse na casa espírita ou numa instituição religiosa, mas nós somos espíritas, estamos na casa, vamos falar da casa espírita. Se eu consigo vir e ainda assim doar de mim no serviço da casa espírita, gente, aí ótimo, né? Aí nós estamos ganhando. Aí está sendo multiplicado.
Esse vai ser o valor espiritual. Então, assim, quem não sabia, está sabendo. E agora não tem como alegar a ignorância. Não é, seu Anésio? É até na minha existência passada, enquanto eu era advogado, graças a Deus abandonei esse mundo sombrio. A gente tem lá um preceito, eu lembro disso, né? Na lei de... Estou brincando, viu, gente? É que eu não estou mais advogado, né? Mas tem um preceito lá na lei de introdução ao Código Civil que diz que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando seu desconhecimento. Não é? Está lá na introdução do Código Civil. Então, assim, não temos como deixar de descumprir isso tudo agora, alegando que a gente não conhece. Eu não sabia que não era assim. Não tem jeito. E a gente nem precisava disso tudo. Sabe por quê? Onde estão gravadas as leis de Deus? Na nossa consciência. Os Espíritos já responderam para a gente há 170 anos atrás. Está lá no livro dos Espíritos. Pergunta número, não sei. Né? Procurem ali que vocês vão achar. Vão ler lá certinho no livro dos Espíritos que vocês vão saber qual que é o número da pergunta. Mas é essa, Kardec pergunta, onde está gravada a lei de Deus? Então, todos nós já temos gravado em nós essas leis. A gente não pode alegar desconhecimento mais. Não pode, gente. O sinal vermelho acende. Vocês podem perceber. Vai fazer uma coisa que está contrário à lei de Deus, acende o sinalzinho vermelho ali, ó. Fica aqui dentro. Fica martelando. Aliás, nós só estamos sofrendo, nós só estamos passando por dificuldade, por expiação e por prova, porque nós queremos, porque nós escolhemos. Livro dos Espíritos. Por que que o homem é infeliz? Por que que o homem mais sofre? Porque ele se afasta das leis de Deus. Mas a doutrina espírita ensina que a gente tem que sofrer. Ensina nada. A doutrina espírita ensina que Deus nos criou para a felicidade e para o bem, para sermos felizes, para vivermos bem e para não termos dor. Ela nos explica o porquê sofremos. Ela nos situa da responsabilidade nossa diante das nossas obrigações perante a vida e perante o Criador. Mas ela não diz que a gente tem que sofrer. Ela explica por que a gente sofre. E se eu estou sofrendo, se nós estamos sofrendo, é porque nós nos colocamos nesse lugar, como trabalhadores, que, embora chamados desde o começo para exercer o nosso trabalho com efetividade, com amor, com renúncia, enrolamos, fazemos tudo de qualquer jeito, não damos o nosso melhor, não entregamos aquilo tudo que nós deveríamos entregar. E aí, depois ainda, vamos reclamar que Deus está sendo injusto. Mas isso aconteceu comigo, Deus é injusto, os Espíritos podiam ter me avisado, podia ter livrado isso de mim, né? É isso. É essa a ideia que nós temos
que compreender. Porque, como nos diz Emmanuel, todos nós estamos convocados e recebemos o convite a esse trabalho. E ele nos adverte, não é? Acordados, pois, para a responsabilidade que nos assiste, saibamos construir com Jesus o progresso, a segurança, a alegria e a tranquilidade dos outros, na certeza de que somente assim, edificando o bem daqueles que nos rodeiam, é que, em verdade, conseguimos obter da vida a construção do próprio bem. Só quando conseguimos edificar o bem daqueles que nos rodeiam, é que conseguimos obter da vida a construção do meu próprio bem. Por isso, meus amigos, as reflexões dessa manhã são esse convite. Esse convite para que a gente possa, de fato, assumir as nossas tarefas. Todos nós recebemos o chamado do Senhor. O solo nosso está aí, à disposição, para ser trabalhado, para ser cultivado. A vinha somos nós. E não nos esqueçamos, o propósito de Deus para a nossa vida é a felicidade. Só somos infelizes porque nos afastamos das leis de Deus. Mas, acima de tudo, não estamos sozinhos, tampouco desamparados. Capítulo 6, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vossas almas não estão esquecidas, porque eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Mensagem do Espírito de verdade para nós. Nós, então, estamos recebendo tudo quanto nós precisamos. Tudo, gente. A gente já tem todas as ferramentas na nossa mão. O que eu preciso agora? Pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Essa eu sei, o número. Né? Essa eu sei. Porque a gente martela tanto ela, né? A vontade. É isso. Nos basta a vontade. É fácil? Claro que não. Vamos ter dificuldade? Todo solo, não é? Todo processo, toda vinha, todo terreno, para chegar à árvore bonita, frondosa e dar fruto, tem dificuldade. Precisa ser cuidado. Então nós vamos ter. Mas arregaçar as mangas, vontade, é o que nos basta. Que o Senhor da vinha possa seguir abençoando todos vocês como Ele segue. E que a gente possa sair daqui renovados na nossa compreensão do trabalho, do serviço, do bônus hora, não é? E da vontade no bem. Que Jesus nos abençoe, muita paz, muita luz e muito obrigado, viu, gente?